Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado sobre as boas práticas realizadas nas organizações da sociedade civil, as organizações do terceiro setor, o nosso querido terceiro setor. Sempre lembrando, para você que nos acompanha sempre já sabe, mas quem está chegando agora, primeiro setor governo, segundo setor empresas, terceiro setor, as organizações, os movimentos sociais, todos aqueles que trabalham para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. Nesta edição do Conecta Terceiro Setor, nós continuaremos falando sobre o FIFE, o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, que é realizado pela Rede Filantropia. A edição de 2025 do FIFE ocorreu na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e a equipe da Escola Aberta do Terceiro Setor esteve lá presente e conversou com vários participantes e palestrantes, e nesta edição vamos apresentar para você falas mais específicas sobre o trabalho desenvolvido por cada um deles e que podem ajudar ainda mais o fortalecimento e o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. E vamos começar esta edição conversando com o Áureo, ele é da Bússola Social, e o pedido que a gente sempre faz para quem está aqui no Conecta Terceiro Setor é que se apresente à nossa audiência. Então, por favor, Áureo, se apresente ao nosso público. Eu sou Áureo Giunco Júnior, sou um dos fundadores da Bússola Social e estou à frente da área de parcerias e novos negócios da empresa. O que a Bússola Social faz? A missão da Bússola é empoderar o terceiro setor, fortalecendo os trabalhadores que estão na linha de frente do trabalho social, aqueles que cuidam das crianças, adolescentes, meio ambiente e espaço. O nosso foco é criar ferramentas e metodologias que ajudem o profissional do terceiro setor a fazer o que ele faz hoje com mais qualidade, com mais tranquilidade, com mais eficiência, inclusive dando tempo para ele descansar um pouquinho e curtir um pouquinho da vida, porque também é importante. Então, nossa filosofia é cuidar de quem cuida. Áureo, para aquela organização que tem um orçamento limitado, como que ela pode usar a tecnologia no dia a dia? A tecnologia está cada vez mais barata. Conforme a gente vai evoluindo, ela se torna mais barata. Hoje, para você contratar um profissional com salário mínimo no Brasil, você vai pagar R$ 1.500. Dificilmente você vai contratar com um salário mínimo, ou vai ser para meio período ou um pouco mais. Se você pensar que uma tecnologia hoje, com R$ 1.000, você contrata diversas tecnologias para melhorar a sua gestão, e eu estou incluindo a Bússola nesse processo, a Bússola e outras com esse valor, permite que você tenha, não apenas para substituir esse profissional, mas para dar qualidade para o teu trabalho, para todos os outros profissionais que estão trabalhando contigo. Então, se você vai montar um projeto para prever a contratação de 10 profissionais, você vai ter um orçamento aí de 20, 25 mil reais para isso. O que é R$ 1.000 para você destinar a tecnologias que vão sustentar essa tua gestão? Te economizar tempo com relatório, te economizar tempo com gestão de informação, tirar a tua preocupação com Lei Geral de Proteção de Dados, porque você vai ter os dados organizados e protegidos, sabe? Relatórios prontos para você poder enviar para os seus parceiros, captar mais recursos, gerir seus projetos e seus planos. Então não tem como discutir isso com preço ou com valor, sabe? Hoje eu digo isso, com menos de R$ 1.000 você faz uma revolução tecnológica na gestão da sua organização. A grande ela vai mudar na perspectiva do volume, estou falando de quem tem 10, 15, 20 funcionários. Agora ela tem lá 200 colaboradores, é claro que o valor vai ser diferenciado, porque ela vai ter que contratar por usuário, não falando só da Bússola. Falando para um Google que ela for utilizar, ou qualquer outra ferramenta, um ChatGPT ou alguma outra, ela vai ter que escalar. Mas vamos pressupor que se ela tem 200 colaboradores, ela tem condições de pagar um pouco mais por isso também. Então o que eu digo é que a tecnologia, ela acompanha a tua gestão, a tua operação. Ela é um pouquinho daquilo que você tem hoje. O que eu digo para as instituições como uma dica? Pense a tecnologia como a água, a luz, a internet, que você não tem como não pagar. Ela é parte do teu cotidiano. Assim como você precisa de energia elétrica para funcionar, você precisa de água, você precisa dessa mínima infraestrutura, coloca a tecnologia hoje como essa base, que sem ela não dá para operar. Sem um trabalho decente em relação à tecnologia, eu vou te dizer, você está gastando muito mais dinheiro, refazendo retrabalho, organizando suas coisas, perdendo produtividade e mais, sendo tímida para mostrar o que você faz. Porque o teu trabalho, eu tenho certeza, ele é muito maior do que você consegue mostrar. Porque tu gasta muito mais tempo processando as informações do que mostrando elas. Áureo, para além daquilo que você já conversou com a gente, a tecnologia ela também pode ajudar a organização a ampliar a captação de recursos? Totalmente. A nossa tese é que se você não é transparente, não consegue mostrar o que você faz com eficiência, os recursos não vêm. Pode vir num primeiro momento. Eu posso te doar R$ 100 por mês, mas se daqui a um ano eu ver que você não me prestou conta, não chegou um relatório claro, eu não entendi, eu não conectei com isso, por que eu vou continuar apoiando você e não a outra?
A ideia da captação de recursos, ela parte pelo princípio de você ser transparente com o que você faz e de se relacionar com as pessoas. Tem uma camada de captação de recursos que a gente sempre espera captar de quem não nos conhece, né? Mas tem quem nos conhece ali do lado. Tem a própria diretoria, eu brinco, tem os associados, tem os pais, que por mais que eles não tenham recursos para pagar uma escola particular ou uma atividade particular, mas eles podem fazer uma doação voluntária. Tem várias formas de captar recursos. Mas por que eles não fazem na maioria das vezes? Não é só porque você não pede, é porque eles não sabem o que vocês fazem. Eles só sabem o que é feito com o filho dele quando o filho conta em casa. Você precisa comunicar. E os relatórios que a gente gera, as oportunidades, é para que essa comunicação seja expandida para a sua diretoria, vamos lá, para a sua diretoria, para os seus associados, para os seus beneficiados, para as suas famílias, para a comunidade, para a padaria da esquina e sim para o patrocinador, para a prefeitura, para todo mundo. Mas são camadas que precisam te conhecer. Se ela te conhecer, com certeza o recurso vai chegar, porque elas vão querer te apoiar. Quando elas pensarem numa doação, elas vão pensar em você. Então seja transparente, se desenvolva, mas é difícil. Ser transparente, cuidar do marketing, fazer captação de recurso, prestar conta e operar, se você faz tudo isso ainda no modo operante de planilha, de retrabalho e tal. A cultura está no jeito que você faz, como você lida com os teus trabalhadores, com a tua equipe. E é isso que a gente vem trabalhando. Por isso dessa fase inicial de assessoria, mentoria, treinamento, para te ajudar, se a gente perceber que tu tem disponibilidade e vontade, construir essa cultura contigo para que você seja uma organização mais forte, transformada e preparada, não só para os desafios que estão lá fora, mas para os desafios que estão dentro, que é cuidar das pessoas que estão cuidando das outras pessoas. A gente precisa se amar muito mais dentro dessa relação. E esse cuidado está para os gestores, para os presidentes, para os coordenadores, que também precisam de cuidado, mas que também precisam aprender a cuidar da sua equipe. A gente fala muito pouco sobre recursos humanos, transformação e apoio dentro do terceiro setor. E a gente precisa pensar mais nas pessoas que estão fazendo a linha de frente, senão daqui a pouco não tem mais ninguém ajudando ninguém e a gente vai estar todo mundo indo para o mercado de trabalho para ganhar mais, achando que lá vai ser feliz. E aqui a gente tem condições de fazer um trabalho muito legal, as pessoas ganharem bem e serem felizes. Áureo, agora eu queria te ouvir falando para aqueles que, por desconhecimento, podem ainda ter medo de usar a tecnologia. Qual o seu recado para eles? Acho que as pessoas que têm medo de usar a tecnologia não deviam usar o Netflix, não deviam ter um celular, não deviam, porque é isso, sabe? A gente não tem como fugir dela hoje, a gente não tem como voltar em 1950 e fingir que a gente vai, em vez de voltar um pouco mais, que a gente vai mais andar de carro, que a gente vai andar de carroça. Não dá mais. Eu entendo o medo, eu tenho medo de um monte de coisa. Quando eu olho para essas novas tecnologias de IA fazendo um monte de coisa, eu falo, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Eu também tenho medo. As pessoas na bússola também têm medo. Mas isso não pode nos impedir de dar um passo à frente, de descobrir, de entender, de se aproximar dela. Eu falava ontem numa atividade que eu falei aqui sobre IA, que o grande desafio do terceiro setor, lidando com a tecnologia, é saber perguntar e conduzir. Isso é que dá mais medo. Porque a tecnologia precisa da nossa condução e a gente está acostumado muito mais a dar resposta do que fazer perguntas. Então tentem se questionar, tentem perguntar mais, tentem querer saber mais. Eu digo assim, se tornem mais curiosos e o mundo vai se abrir para você, inclusive o mundo da tecnologia. Porque aprender hoje a utilizar um celular na sua plenitude é incrível. Desde um transporte que você consegue fazer uma conexão com uma pessoa, a uma rede social. Se bem usado, ela transforma não só a tua vida, mas vai transformar a tua conexão com os outros. Então não tenha medo, tente se tornar curioso. Eu sei que não é fácil, mas faça mais perguntas. Sinta-se um pouquinho ignorante e se permita que tem muito mais do outro lado para te ensinar. Mas a tecnologia, ela pode acabar com alguns empregos, então? Vai. Eu não vou dizer que não. Eu acho que tem muita gente que diz assim, vai tirar o emprego daqui e colocar outro. Mas vai, a gente tem que ser verdadeiro. Ela não só vai, como ela já está tirando. A própria gravação que a gente está fazendo aqui agora, quantas pessoas precisavam um ano atrás? Era um cara com uma luz, um outro com uma câmera. A gente não conseguia ter autonomia de produzir as coisas sozinho. Então a gente já não tem 3 pessoas. Ora, mas não é verdade, porque eu iria produzir, eu não iria estar produzindo hoje, mas eu tô. Tudo bem. Só que as 2 pessoas que precisavam não tem mais. Né? E elas não vão vir, porque você sabe que elas não precisam mais. Então sim, ela vai tirar. Só que ela também vai criar. Então vamos olhar para o lado, ela também vai criar. Só que se eu ficar com medo, eu não vou conseguir conduzir isso. E eu falo isso para quem está à linha de frente, principalmente quem está formando jovens. A inteligência artificial, não só ela, mas as tecnologias, elas são a base da construção desse novo mundo. A gente tem que aprender a se perguntar e fazer mais perguntas. Eu vou voltar nisso. Né? Minha formação é jornalista, eu aprendi a fazer perguntas, esse era o segredo. Mas ainda me sinto ignorante fazendo perguntas para a inteligência hoje. O que eu digo é, a gente precisa aprender a fazer as perguntas e ser curioso. Com isso, nenhuma tecnologia vai roubar o nosso trabalho. Ela vai nos levar para outros trabalhos, talvez melhores remunerados, talvez com menos tempo de trabalho,
com mais qualidade de vida, se a gente realmente se permitir viver isso. Mas sim, vai ter um grupo muito grande de pessoas que talvez por não estar curioso o suficiente e preparado o suficiente vai sofrer muito com isso. E a demanda da sociedade civil vai aumentar. Eu sempre digo isso, a gente tem que estar preparado para essa demanda que vai surgir. E não é para dar assistência de recursos e materiais, mas é para conseguir virar esse jogo. Então, se você está com medo de assumir tecnologia hoje, como é que você vai passar isso para outras pessoas depois? Vamos construir isso junto, vamos transformar um mundo onde a tecnologia não é mais uma opção, é uma necessidade e a gente tem que construir isso para transformar a nossa vida e a vida de quem está chegando conosco também. A gente falava, meu primeiro projeto há 20 anos atrás foi aula de informática, Windows, Word, Excel. Hoje nem se fala mais nisso, porque já foi 20 anos, não estou falando de muito antes, 20 anos. Hoje se fala de inteligência artificial, as pessoas perguntam antes de você entrar numa entrevista se você sabe utilizar. O que é saber utilizar uma inteligência artificial? Agora fala para uma comunidade que não tem acesso muitas vezes a uma tecnologia, por mais que ela esteja no celular, que não entende de programação, que não entende de lógica, a nossa educação não é feita para perguntar, é para aprender. A gente passa anos na escola decorando e aprendendo as coisas. A gente não pode perguntar para o professor porque a gente está desafiando ele. Como é que eu vou perguntar para o ChatGPT alguma coisa? Porque isso eu não aprendi a perguntar. Eu acho que é aí que está o desafio. A sociedade civil vai ter, sim, muitas vezes, que ocupar esse espaço se ela quiser e se ela puder, mas só se ela estiver preparada para isso. E do jeito que eu entendo que a maioria das organizações estão hoje, a gente tem um salto muito grande. Se falava há 10 anos a profissionalizar o terceiro setor. Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar a informatização do processo. Informatização não é sistema, é informação. A gente precisa se apropriar do que a gente faz para que aquilo realmente possa transformar a nossa organização, para que ela seja capaz de aí sim fazer uma transformação social. Quem engana-se é aquele que acha que pode transformar o outro e continuar igual. Isso não acontece, isso não vai acontecer. A gente precisa se conhecer para transformar alguma outra realidade. Então, seja qual for que você aprender, se vai ser um Jeremy, se vai ser um outro, não interessa. Você entendendo a lógica do raciocínio, essa questão do perguntar, você vai estar preparado para dialogar com essas tecnologias. É isso, pergunta, questiona. Se não sabe o que perguntar, pergunta o que perguntar, inclusive. Abre esse bate-papo, inclusive em áudio hoje. Eu adoro, eu fico batendo altos papos ali para tentar aprofundar o conteúdo. Já peguei livros que eu terminei, que eu achei complexos e não tinha entendido, e fiquei ali horas discutindo sobre o livro. Porque é muito difícil. Vamos pensar no caso de um livro, Quantos amigos leram um livro que você leu no mesmo tempo que você leu para discutir contigo? Pouquíssimos. Foi uma alternativa incrível, me aprofundou minha mente, me ajudou a pensar, me trouxe referências, me trouxe artigos que eu estava disposto a conhecer, a perguntar. Então esse é o convite que eu faço para todo mundo. Vamos se permitir a conhecer, a perguntar mais. Se a gente tem medo de falar com as pessoas por parecer ignorante, a máquina não vai te achar ignorante. Ela vai adorar te ensinar. Eu acho que a gente tem como alimentar a inteligência hoje para ela fazer coisas sem a gente ter que nem perguntar. Mas, para ela chegar nesse nível, a gente precisa saber perguntar. A gente precisa saber perguntar. E quando eu trago pergunta, parece que eu estou perguntando assim, como se faz isso? Não é sobre isso. Mas é perguntar, vou te dar um exemplo. Você acha que o meu argumento está claro? Você acha que a forma que eu estou expondo faz sentido? Aí vai trazer várias reflexões para ti, vai te dar feedbacks que você nunca recebeu na vida. É se perguntar não só para ter uma resposta, mas para fazer a reflexão. A inteligência, ela só vai produzir em cima do conhecimento que você oferecer para ela e que ela encontrar no mundo. Se você não oferecer nenhum conhecimento, você absorveu o conhecimento do mundo que você nem sabe de onde vem. Então, quando eu falo perguntar, é você conduzir, você direcionar ela para aquilo que você precisa saber. É o teu conhecimento que vai ser lapidado. Muitas vezes você vai ouvir ali alguma coisa que vai te abrir um insight de algo que você não tinha pensado. E ótimo, mas esse insight só surgiu porque você começou. Não foi ela que te deu. Ela te ajudou a conhecer algo que você passaria anos numa faculdade para aprender. Você passaria meses estudando livros para entender. Talvez ela trouxe e você conectou com outra coisa. Fez as suas conexões neurais e isso te expandiu. É sobre isso que a tecnologia traz. Te conectar. Ou seja, não tenhamos medo de usar a tecnologia no dia a dia das nossas organizações da sociedade civil. Muito obrigada, Áureo, pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento e informação com a nossa audiência. E agora vamos conversar com a Amanda Risenberg. Vamos falar de comunicação. Ela é diretora executiva da ABC Marketing e também professora voluntária da Escola Aberta do Terceiro Setor. E ela reservou um tempinho durante a participação dela lá no FIF para ensinar um pouco a todos nós sobre comunicação e marketing. Vamos acompanhar. Uma organização que não tem nada de canal de comunicação,
deve se preocupar em criar um planejamento de comunicação para poder ter mais visibilidade e credibilidade. A presença digital é um requisito obrigatório para uma organização da sociedade civil que quer crescer, que quer captar recursos. Sem comunicação não tem captação, não tem relacionamento. Então, a gente precisa pensar em ter pelo menos 2 canais. São eles, um perfil na rede social, em alguma rede social de relevância, e um site. Nesse site você vai colocar todas as informações institucionais da sua organização, a parte de transparência, que são extremamente importantes, essa documentação como relatórios, dados da diretoria, dados de impacto dos seus projetos, então o site, e escolher uma rede social. Dentre as redes sociais, que nós temos tantas, o que é mais usado hoje no terceiro setor no Brasil é o Instagram. Então ter um Instagram atualizado, que seja alimentado com frequência, é essencial. Se eu puder dizer, o mínimo do mínimo, seria esses 2 canais. Para que você tenha uma alimentação do teu Instagram, por exemplo, com consistência, com frequência e que esteja dentro da tua identidade visual, do teu tom de comunicação, eu indico que você utilize ferramentas disponíveis no mercado para te auxiliar. Então, por exemplo, a ABC Marketing hoje tem uma box de redes sociais e lá nessa box tem um modelo de calendário editorial, tem um modelo de prompt, o comando para que você consiga que a inteligência artificial te ajude. Então, busque ferramentas que vão auxiliar você. Além da box de redes sociais, a gente tem o MLabs. MLabs é uma ferramenta que dá 1 ano de gratuidade para organizações da sociedade civil e eles facilitam o agendamento e os dados de resultado das publicações das organizações. Além disso, o próprio Google Workspace oferece a parte de tabelas e documentos compartilhados e online que podem ser trabalhados por toda a equipe da organização e assim facilitar a colaboração na produção e gestão desses conteúdos. A IA precisa ser uma parceira da sua organização nessa produção de conteúdo. Na IA, eu vou indicar 2 ferramentas para vocês. Existe o Canva, que é uma ferramenta de design que você pode produzir as suas peças visuais, que também é gratuita para organizações da sociedade civil mediante cadastro. E lá, a ferramenta de IA que eles têm é, por exemplo, expansão ou edição de imagem. Então, é uma ferramenta super poderosa que pode auxiliar no dia a dia na parte visual das suas publicações. Já o ChatGPT é uma ferramenta também que tem desconto para organizações da sociedade civil no plano Pro ou no plano Team e que você pode conversar com essa inteligência artificial para produzir conteúdos adequados para sua organização. Então, você só precisa fazer bons comandos, ou seja, fazer bons pedidos. E para fazer bons pedidos, é interessante já ter um documento anotado com as informações institucionais da sua organização. O nome, a causa, os projetos, as linhas de atuação, os resultados do último período. Alimenta a inteligência artificial, ChatGPT, com esses dados e pede ajuda para ele. Primeiramente, desenvolver um calendário editorial, as linhas editoriais e depois desse olhar de planejamento estar estruturado, aí você vai para as publicações do dia a dia. Uma dica final para você que trabalha com impacto social é não tenha medo de inovar. Eu sei que novas ferramentas, novas tecnologias podem gerar um pouco de medo, um pouco de apreensão no início, mas cabe a nós que trabalhamos com impacto social desenvolvermos a nossa curiosidade e experimentarmos diferentes ferramentas de diferentes plataformas e tecnologias que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. A gente sabe que os recursos são limitados, o nosso tempo de equipe também é limitado, então a tecnologia vem para contribuir. Se você ainda não passou por uma transformação digital na sua organização, talvez esse seja o ponto, a ação que você precisa para escalar a sua organização, para ir para um novo momento da sua organização, principalmente na área de comunicação e marketing. Amanda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Conecta Terceiro Setor.
E agora vamos acompanhar a fala do Tiago Massagardi. Ele é consultor em captação de recursos e vai passar dicas valiosas para aqueles que fazem captação de recursos. Tanto você captador de recursos quanto você captadora de recursos. Vamos conhecer um pouquinho. Tem muitos caminhos para se seguir quando você está começando, aliás, para todo captador, na verdade. Mas acho que o primeiro é não ter medo. Uma das coisas que eu percebo muito nos captadores é o medo de ir para a negociação, de ir conversar com as pessoas. Então precisa romper essa barreira, entender que pedir dinheiro para a sua organização é algo natural e que muitos doadores muitas vezes esperam isso. Então ter essa tranquilidade de ir para uma negociação é algo que é muito importante, né? E a outra, evidentemente, é você exercitar isso. A gente vai receber muito mais nãos do que sims nessa jornada. Então, não ficar olhando só para os nãos, olhar para os sims que são recebidos, entender essa conversão entre quantos nãos você recebeu para cada sim, para que você consiga fazer projeções, né? E não ficar sofrendo tanto com os nãos que você está recebendo e sim valorizar os sims e tentar entender o que dá para se fazer melhor para o próximo e ir aprimorando o teu trabalho. A saúde mental do captador, ela tem que estar em dia, mas isso é um trabalho muito importante a ser desenvolvido entre a liderança e o captador. Então é importante que a liderança consiga também compreender quais são os momentos em que esse captador está sobrecarregado e que ele está tendo uma demanda muito grande. É muito comum, às vezes, o captador está pressionado por um resultado e ele querer aumentar o número de prospecções, acreditando que isso vai trazer um resultado final melhor. E o que a gente acaba vendo é que ele tem um resultado pior, dependendo um pouco do perfil do captador. Isso é um líder que precisa estar atento também para que ele consiga gerenciar isso e dar uma tranquilizada para ele trabalhar com qualidade. Quantidade é importante, mas tem um limite. Entender quais são esses limites para você depois trabalhar a qualidade desse trabalho de prospecção que está sendo feito. Primeiro, eu acredito que o profissional ele tem que ser pago por aquilo que vale. Então, se você tem um profissional que tem capacidade de trazer grandes doações, muitos recursos, é muito articulado, ele precisa ser bem remunerado e receber bem por isso. Então a gente não pode, acho que, se validar muito por essa questão de porque eu trabalho numa ONG, eu tenho que pagar mal os funcionários. Muito pelo contrário, ele precisa ser muito bem remunerado. É lógico que uma instituição precisa pensar o que é uma remuneração saudável perto do que ele está recebendo. Então não dá para uma instituição que recebe muitas vezes uma doação de 1 milhão estar pagando 20% para esse captador. Então isso vai incomodar inclusive o doador nessa relação. Então é importante que também a equipe e a liderança da organização consiga achar esse equilíbrio que é justo para ambos os lados e que traga sustentabilidade financeira para a organização. E às vezes eu vejo organizações contratando e pagando mais para quem é de fora, uma remuneração maior, quando ela podia usar esse percentual para investir num captador interno, pagando um salário justo, mas que ainda sobraria mais recurso para ela poder investir na causa. Então, acho que a questão não é nem se é um limite ético ou moral aí, é lógico que existem as questões éticas de como esse dinheiro é recebido e tudo mais, mas eu valorizo muito um bom salário para que a gente consiga reter talentos também, porque senão a gente vai acabar perdendo isso principalmente para o segundo setor, que vê esse talento lá na captação especial e vai para o comercial de uma empresa e a gente não consegue retornar ele mais. Primeiro é ter muita vontade, tem que gostar disso e é importante que quem está entrando ou para quem já está, primeiro conheça bem a instituição, isso faz muita diferença na hora que você vai captar, você tem que estar com a causa no coração. Primeiro a ser sensibilizado é o captador de recursos, não é o doador. O captador que não está sensibilizado, ele vai ter muita dificuldade de conseguir sensibilizar. A gente vê muito isso na prática. Quando o captador não comprou a instituição, ele vai ter muita dificuldade de conseguir levar isso para o doador. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você se preparar e buscar conhecimento, estudar sobre terceiro setor, estudar sobre negociação, estudar sobre pessoas em especial, acho que isso é importante. E eu vou dar um terceiro também, que para mim é valioso, é se relacionar com pessoas. Entender que a gente está lidando com pessoas. Apesar da gente estar indo para essa era do IA, da tecnologia, no final das contas a gente vai tocar o coração de alguém. Então é importante que a gente também consiga construir essas relações humanizadas, ir para conversas leves, sem ser muito robotizado. Eu vejo muitos captadores querendo desenhar um script e com o doador nem sempre tem um script pronto. É importante entender o que toca o coração daquele doador
e apresentar projetos que vão fazer sentido para esse doador e ir construindo essa relação para que esse doador doe cada vez mais, para que ele se engaje cada vez mais com a sua instituição. Muito obrigada, Tiago, por compartilhar tanta informação, tanto conhecimento com a nossa audiência aqui do Conecta Terceiro Setor, que a gente sempre lembra, é uma realização da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada a você também que esteve desde o início desta edição e já é o nosso convidado, a nossa convidada para acompanhar as próximas realizações, as próximas edições do Conecta Terceiro Setor. Até lá!